Bom, então agora vamos concluir essa conversa sobre modelos relativísticos. O que eu vou chamar hoje é uma aula de modelos relativísticos hadrônicos estendidos. Então, na verdade, do ponto de vista da matéria nuclear, o que é que a gente quer descrever? A gente quer descrever uma energia de ligação que seja da ordem de menos 16 MeVs, energia de ligação por nucleon, num ponto de saturação que seja da ordem de 0,15 fermis a menos 3. E aí, o que a gente viu na aula passada, o que a gente viu quando eu apresentei o modelo sigma ômega, é que esse ponto não estava muito bom, né? Mas não é só esse ponto que a gente quer. A gente também quer, isso aqui é uma outra notação para energia de simetria, a gente também quer que a energia de simetria caia, tenha um determinado valor que é inferido pelas experiências, um pouquinho abaixo da saturação da matéria nuclear, quando é 0,11, 0,12 por aí. E a gente ainda quer resultados que sejam bons para reproduzir o que a gente chama de slope, que é a derivada da energia de simetria, curvatura, que é a segunda derivada, e outras quantidades que podem sair dos experimentos. Percebam que essas quantidades das quais eu vou falar não são quantidades calculadas, obtidas diretamente. Elas são quantidades inferidas de vários experimentos, de várias experiências de física nuclear muito sofisticadas. O pessoal da limpeza resolveu conversar na porta da minha sala. Bom, então como é que a gente faz isso, né? Percebam que essa densidade lagrangiana já é bem mais complicada e mais sofisticada do que aquela que a gente discutiu na aula passada, né? Tem esse termo aqui que eu chamei de nuclear matter, matéria nuclear. E aí ele tem aqui, ó, essa interação essa parte que a gente já viu, que vai dar a equação de Dirac. Tem essa parte aqui que é do campo escalar, e agora eu vou chamar também de isoescalar, porque eu vou introduzir a noção de isospin agora, nessa troca de mesons. Tem esse cara aqui, que é o meson vetorial, que a gente também já discutiu, que é um cara vetorial, mas ele ainda é isoescalar. O que significa? Significa que esse meson sigma e esse meson ômega, eles não enxergam se os nucleons que estão aqui, o psi barra e o psi barra e o psi, são prótons ou nêutrons, são só nucleons. Mas esse fulaninho aqui, ó, que eu vou chamar de meson rho, e ele é um cara especial, ele tem essa flechinha em cima, porque ele é vetor duas vezes, né? Ele é quadrivetorial no espaço de coordenadas e ele é vetorial também no espaço de isospin, né? Por isso que essa notação. Então ele é um vetor isovetor, né? Esse aqui é um vetor isoescalar no espaço de isospin, esse é um vetor isovetor. E aqui de novo gama mi vmi, e tem esse tal, né? Esse tal é a matriz de isospin, justamente porque esse cara é capaz de me dizer se esse psi barra psi, se eles estão interagindo, se é um próton interagindo com outro próton, se é um nêutron com outro nêutron, ou se é um próton com nêutron, nêutron com próton, certo? É esse aqui que vai me dar essa medida, e o meson rho, ele é um meson que carrega a isospin, então ele é capaz de perceber se isso acontece. E aqui eu tenho o meson delta, né? O meson delta, ele também, ele não é tão usado, mas ele percebam que esse cara é um psi barra delta, tal psi parecido com esse aqui, ó. Então ele vai atuar na massa, ele vai dizer pra gente, vai fazer a distinção entre a massa do próton e do nêutron. Até aqui a gente está chamando isso aqui de M, né? Massa do núcleon, e a gente viu que a massa efetiva dava menos GS φ. Portanto, ela era corrigida só por esse meson escalar da mesma forma. Então, a massa do próton e do nêutron continuavam idênticas quando a gente tinha interação. Quando a gente bota esse meson delta, a gente consegue separar a massa do próton da massa do delta, por isso esse isospin, esse canal de isospin, né? Então, esse cara também, ele é um isovetor. Esse fulano aqui, esse é vetor isovetor, esse é escalar isovetor. Vai atuar na massa e não na energia. Bom, isso aqui é a minha lagrangiana da matéria nuclear, mas aí se eu tenho esse fulano aqui, eu preciso ter toda a informação que vem
para eu ter uma lagrangiana invariante por transformação de gauge global, né? Então eu tenho aqui o termo cinético de massa e ainda tenho essas duas correções aqui, ó, que são chamados termos não lineares, que eles vão aparecer para que eu tenha essas quantidades que eu falei que eu vou mostrar daqui para frente boas, né? Então ele me dá mais duas constantes e essas constantes me ajudam a satisfazer vínculos experimentais. Depois eu tenho aqui o meson ômega, vocês já viram essa cara aqui, né? Essa cara aqui já foi apresentada para vocês, mas aqui ainda está corrigido por esse termo, que é um termo não linear no meson ômega. Depois eu tenho esse meson vetorial, que de novo tem essa mesma cara, percebam esse F mini, aqui é B mini, é o mesmo tipo de interação, né? Só que agora leva em conta o del mi, rho, né? E não o V mi, que aparece aqui, e aqui o termo de massa. E aqui por fim eu tenho essa densidade lagrangiana associada com esse meson delta, que está aqui, que vai corrigir a massa, que também tem essa cara aqui, ó, exatamente essa cara aqui. Muito bem. E eu ainda posso ter interações entre eles, né? Esses mesons, eles podem não só fazer a troca entre os nucleons, mas eles também podem se enxergar e interagir entre eles. E é isso que essa tralha aqui toda me diz, ó. Esse alfa 1 me diz que eu estou interagindo sigma com 2 ômegas, ó, sigma com V0. Esse aqui, além disso, eu posso interagir 2 sigmas, né? Esse termo está multiplicando aqui, ó, tenho 2 sigmas com 2 ômegas. Então, tenho sigma ao quadrado, V0 ao quadrado. Esse aqui me diz que eu posso interagir um sigma com 2 mesons rhos. E esse aqui, 2 sigmas com 2 mesons rhos. E esse aqui, por fim, me diz que eu posso interagir 2 mesons ômega com 2 mesons rhos. A gente vai ver que esse aqui é um cara mais importante do que os outros canais que são permitidos aí nessas interações. Bom, a receita é sempre a mesma. Equações de Euler-Lagrange, equações de movimento, aproximação de campo médio, né? Então esse sigma lá eu chamei de φ0, que eu estou chamando de sigma, mas é a mesma coisa. Lá eu chamei de V0, que eu estou chamando de ômega 0, só porque eu peguei isso já meio pronto de um paper e usei a mesma notação que estava lá. Então aqui é o canal escalar, aqui é o canal vetorial, aqui é o canal isovetorial, e aqui também é um canal isovetorial, mais escalar na massa, né? Vetorial, isovetorial. Então eu faço o campo médio nos 4 campos que estão entrando na minha equação, e aqui está a receita, né? Equação de Euler-Lagrange, equações de movimento, depois tensor, energia, momento, equação de estado. Bom, uma definição que eu não usei lá, mas que eu vou usar aqui, que é interessante, é o potencial vetorial e o potencial escalar. Ó. O potencial vetorial, ele é GV-V0, G ômega, ômega 0, corrigido por esse termo aqui do meson isovetorial. E o canal escalar, lá no modelo sigma ômega, o canal vetorial, eu nem precisei definir porque era claramente G ômega V0. E o escalar era claramente G sigma sigma, né? Mas agora tem essas correções, né? Esse aqui é corrigido pelo meson rho e esse aqui é corrigido pelo meson delta. O que significa que a massa efetiva agora é M mais essa correção escalar. Então, em vez dela ser só isso aqui, como eu mostrei antes, que igualava o próton com o nêutron, eu tenho esse termo que entra com sinais diferentes, porque a projeção de isospin, como a gente já viu antes, ela é mais meio ou menos meio, né? Ela é diferente nos dois canais. Então, aparece o sinal mais, sinal menos. Bom, aqui tem uma definição que eu vou usar, que foi utilizada nesse paper aqui, que eu fiz com os professores Mariana e Odilon, do ITA, e mais um monte de gente, né? Eles fizeram um trabalho bruto, então devem levar as glórias, porque não foi um trabalho simples. Mas o que se fez foi pegar aquela densidade lagrangiana e classificá-las em tipos diferentes, né? Então, o tipo 1 não tinha nenhum termo não linear, todas aquelas constantes iam embora. O tipo 2 é modelo do tipo que se conhece como Boguda-Bodmer, porque foram esses dois físicos que propuseram aqueles termos não lineares para melhorar as quantidades físicas que a gente mede ou que a gente infere da experiência. O tipo 3 tem esses termos sigma 3 e sigma 4. Eu vou voltar aqui só para ficar claro o que é o sigma 3 e sigma 4. Esses são esses aqui, né? Então, no primeiro deles tem essa correção só no sigma, e no segundo deles tem essa correção também no meson ômega. E depois o tipo 4 tem essas correções todas e também aqueles termos cruzados dos campos que eu mencionei antes. Em geral, se toma
o delta zero, porque ele faz só um efeito na massa pequeno e ele não é importante para quando a gente está querendo descrever essas quantidades na matéria nuclear, tá? Não é. E quais são essas quantidades das quais eu estou falando, né? Essas quantidades são conhecidas como nuclear bulk meta quantities, né? Então é do bulk, né? Que são quantidades intrínsecas da matéria nuclear. Então a primeira delas é a energia de simetria, que pode ser calculada a partir da expressão para densidade de energia e da densidade bariônica. Então, é derivada dessa, a gente divide um por outro, né, que eu chamei lá de energia de ligação, e deriva isso com relação à fração de prótons. Fração de prótons, se vocês lembrarem lá da aula de matéria nuclear, é a densidade de prótons sobre a densidade de total. Então, me diz quantos prótons eu tenho lá. Mas depois eu tomo isso para y é igual a meio, né? Para matéria simétrica, quando a quantidade de prótons é igual a de nêutrons, porque é isso que define aquela minha quantidade lá da energia de ligação. Depois tem a outra quantidade, que é a compressibilidade, que eu já falei aqui bastante quando eu apresentei para vocês o modelo da gota líquida. Disse que era uma quantidade importante, por isso que ela chamou o modelo da gota líquida, né? Porque ela é incompressível, tem uma quantidade que é limite para a gente comprimir a matéria nuclear. E ela tem a ver com a derivada da pressão com relação à densidade. O que é meio óbvio, né? Se pensa no pneu da bicicleta, né? Se ela aguenta uma maior pressão, que significa que eu consigo comprimir menos, né? Quanto maior a pressão, mais duro fica o pneu, menos eu consigo comprimir, né? Quanto mais mole está o pneu, se a gente não enche direito, ela aguenta uma pressão, ela está mais mole, ela aguenta uma pressão, eu consigo fazer uma pressão maior e comprimir mais aquela criatura, né? Então essa derivada tem a ver com a pressão que é do meu sistema. Depois tem esse skewness coefficient, eu nem sei como é que eu traduzo isso, acho que eu nem traduzo, mas vocês percebam que ela é uma derivada terceira disso aqui. A pressão é a derivada disso aqui, né? A pressão também pode ser escrita como uma derivada da densidade de energia, né? Então essas duas coisas aqui estão bem correlacionadas. Depois tem a famosa energia de simetria, que eu estou chamando como S de ρ zero, ela é definida no ponto de saturação. E, de um modo geral, essa curvatura, essa inclinação da energia de simetria, ela é dada por ΔS Δρ zero, derivada da energia de simetria. A curvatura, essa aqui é a inclinação, a curvatura é dada por essa expressão. E depois tem essa skewness da energia de simetria e essa volume associada com isospin da incompressibilidade. Então, esses caras aqui, 31, 32, não são muito importantes. Quem é muito importante é a energia de simetria, a incompressibilidade, essa energia de simetria no ponto de saturação, a primeira derivada da energia de simetria. Esses caras são muito importantes. Depois a curvatura também é importante e esses skewness e os outros valores são menos importantes. Bom, em função disso, ainda nesse paper, foram definidas algumas, que estão chamadas aqui de 7A e 7B, algumas quantidades que podem ser obtidas da experiência, que estão aqui, né? Então foi usada uma nomenclatura já meio complicada, que tem a ver com um paper anterior, de modelos não relativísticos, só para que isso pudesse ser comparado, relativísticos versus não relativísticos, mas o que interessa para a gente está aqui, ó, né? Então tá aqui as quantidades. A compressibilidade ou incompressibilidade na região da saturação deve ter esse valor. Certo? A pressão nessa região de densidades deve ter um certo valor dado por uma banda que é definida lá, foi definida no paper. Nessa outra região, ela também tem que ter um outro valor bem definido. A densidade de energia por densidade bariônica nessa região também está definida lá numa certa banda. Depois, se vocês tiverem interesse qual é a banda, tem esses gráficos todos feitos aqui nesse paper. Depois, o que eu chamei aqui de curvatura, né? Não, desculpa, o J é a energia de simetria, a curvatura é L0. A energia de simetria na saturação tem dois valores que vêm de experiências diferentes, um deles aceita entre 25 e 35, o outro é menos restritivo, aceita entre 30 e 35. Depois o slope, né, que é a inclinação, também tem dois valores diferentes, um entre 25 e 115, é uma banda bem grande, o outro entre 30 e 80, é mais restritivo.
Então percebam, aqui é mais restritivo que aqui, e aqui é mais restritivo que aqui, e depois tem aqui esses outros valores que são menos importantes. E aí, com isso, e mais esses dados aqui, ó, mix 1A e mix 1A e mix 2A são esses caras aqui, ó. Mix 1A é o valor do J e o mix 2A é o valor do L0, né? Então isso aqui no fundo, é o valor da energia de simetria e da compressibilidade. E aí esses gráficos todos aqui vieram de vários papers. Nesse paper aqui foi feita uma coleção de vários resultados experimentais, por isso essas barras de erro. Mas vocês veem que esses números aqui estão entre 25 e 35, com algumas exceções, e esses números aqui estão mesmo aqui entre 30 e 110, né? Com algumas raras exceções. Bom, em função disso, aquelas densidades lagrangianas, né, seguiram aí a regra do cálculo, então estão aqui as equações de movimento, vocês podem brincar de encontrar, vocês já sabem como é que funciona, e foi feita a aproximação de campo médio, e aí são definidas essas grandezas que estão aqui, ó, o ρS, que eu já falei para vocês, cadê? O ρS está aqui, que é o psi barra psi. Aqui a projeção dele, porque ele acaba entrando aqui, quando a gente coloca o B0, a gente acaba precisando ter, o delta a gente acaba tendo essa definição, e quando a gente coloca o ρ0, a gente acaba precisando ter o ρ3, que é a diferença entre prótons e nêutrons, e aqui o ρ, que é a soma de prótons e nêutrons, né? Então estão todas as definições aqui. Esse cara e esse são aqueles vetores que eu defini ali atrás, esses canais vetoriais escalares que eu defini ali atrás. Bom, a cara dessas expressões vocês já conhecem, né? Só tão sofisticadas, porque agora vale para o próton e para o nêutron, porque agora eu tenho diferença nessas massas. Então, tanto o cara escalar como a densidade bariônica agora ela é diferente se eu tiver próton ou nêutron. E aqui tem a cara da densidade de energia e da pressão, que vão me dar depois a equação de estado completa, né? Percebam que, de novo, aqui eu tenho uma diferença, né? Termo para o próton e para o nêutron vem tudo separado, a pressão do próton e do nêutron vem tudo separado, porque esses canais foram separados quando eu introduzi o meson hole. Bom, é um monte de conta. Quem tiver interessado pode seguir isso com cuidado. Tem o paper lá que vale como referência, mas o que eu quero mostrar para vocês são resultados, né? Então, eu vou pegar aqui 3 modelos. Foram analisados 263, tem vários desse tipo que eu mostrei, outros que têm dependência no acoplamento, enfim. Foram analisados 263 modelos relativísticos, eu peguei 3 para a gente analisar. Um que é chamado de NL3, foi usado por muito tempo, depois ele corrigido por aquele canal ômega rho, que é aquela interação de troca, e depois esse UFSU. E aqui são dados os parâmetros para vocês colocarem quem quiser fazer uma conta numérica, né? A massa do sigma, a massa do ômega, a massa do rho, a constante associada ao sigma, a constante de acoplamento do ômega, do rho, e aqui os termos não lineares. E aqui o termo de interação entre o ômega e o rho. Bom, com esses modelos, se eu fizer aquela contaria toda, calcular aquelas energias todas, o que eu obtenho? Eu obtenho esse ponto de saturação, o NL3 e o ômega rho tem o mesmo ponto de saturação e a mesma densidade de energia, já mostrei no primeiro gráfico, eu vou mostrar de novo. Eu obtenho essa compressibilidade, essa massa efetiva, essa energia de simetria e esse valor para a inclinação da energia de simetria. Esses valores do NL3 aqui não estão dentro do que eu queria, certo? Esse aqui também é muito alto. Mas eu posso, quando eu coloco esse termo ômega rho, melhorar isso aqui, certo? E aí o FSU é um que tem valores todos muito bons. O que eu enxergo, então, aqui de novo reproduzindo o primeiro gráfico, né? Então eu tenho aqui os valores que eu obtenho NL3 e NL3 ômega rho para energia de ligação, eles caem, um bate em cima do outro, porque esse canal ômega rho não interfere aqui nesse ponto, não interfere no cálculo da energia de ligação, mas interfere na energia de simetria, né? Então, na hora que eu calculo esses dois caras, esse NL3 ômega rho tinha uma energia de simetria muito alta, a densidades altas, e esse aqui tem uma coisa muito mais parecida com o IU-FSU. Bom, eu sugiro que vocês deem uma olhada no paper, depois a gente vai conversar sobre eles. Esse paper levou 4 anos, né, para ser feito, então eu estou gastando uma aula, né,
perdendo, não é perdendo, né? Usando um tempo precioso aqui para falar dele, porque é um trabalho que deve ser recompensado e deve ser estudado, porque foram analisados esses 263 modelos de acordo com aqueles dois conjuntos lá, 72A e 72B, né, que eu mostrei aqui atrás para vocês, certo? O 2A é sempre que usa o A e o B sempre que usa o B, que é o menos restritivo. E o que aconteceu foram que, de acordo com esse aqui, 35 desses 263 modelos foram aprovados, né? Então, essa aprovação também tem um critério, o valor não precisa ser exato, pode desviar um pouquinho, tá lá tudo explicado no paper. E de acordo com o 72B, que é o mais restritivo, 30 foram aprovados. Moral da história, né? Tem muito modelo que se preocupa só com isso aqui, certo? E não se preocupa com mais nada. E esses modelos cumpriram o seu papel no momento em que a matéria nuclear era pouco conhecida, que tinha poucos resultados experimentais, mas não cumpre mais o seu papel. Então, quando a gente vai escolher um modelo, já tem tanto modelo, aí será que a gente precisa propor mais alguns? Eu até gosto de propor, recentemente aí envolvi aluno propondo modelos novos, mas na verdade tem modelo suficiente para a gente escolher aqueles que são bons e usar e aplicar para aquilo que a gente quer. Né? Então aqui ficou a conversa sobre aplicação na matéria nuclear, mas depois eu vou falar para vocês como é que a gente pode aplicar esses mesmos modelos para descrever, por exemplo, estrelas de nêutrons. Então hoje a gente fica por aqui. É isso.